Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Agora que eu vi que tinha um pelinho aqui. 19 horas do dia 15 de março. Esse março complicado. Aliás, basicamente os dias têm sido complicados desde a virada do ano, quando o presidente Maduro foi sequestrado e ali abriu-se uma caixa de Pandora. A ideia de soberania no mundo deu uma balançada generalizada, as alianças ficaram complicadas, Donald Trump começou a achar que pode transformar mais e mais rápido o mundo do que ele achava, afinal de contas, num primeiro momento, ele esperava uma gritaria maior com o sequestro do Maduro e não aconteceu. Então, estamos num março em que, a bem da verdade, estamos com uma lanterninha tentando entender o que está acontecendo. Eu já tenho dito em alguns lugares, se você não está preocupado, você está mal informado. E a galera que está bem informada não só está preocupada, como está pessimista, viu? Só avisando para vocês, a gente conversa com as pessoas. Vocês sabem que eu injustamente recebo a alcunha de alguns lugares de corvo, né? Porque eu sou muito pessimista e tal. Então, maldosamente, eu devo dizer, as pessoas dizem assim, lá vem o Fernando com o corvo. Pois é, eu vou dizer para vocês que nesse momento estou me sentindo em casa, porque está todo mundo pessimista. Então, às vezes eu venho com o meu pessimismo e tomo um pessimismo pior do lado de lá. A coisa está realmente difícil de se entender. Interna e externamente está tudo balançando e a gente espera que não caia nesse março que estamos chegando aí na metade, chovendo bastante aqui em Brasília. E sim, sou eu mesmo. Você percebeu que eu cortei a barba, né? Cortei o cabelo, como diz um amigo meu, tosa, vacina, botei coleira antipulga. Estamos de bem com o veterinário. O problema é que quando eu tiro a barba, eu fico com essa cara de guri, entendeu? Eu ainda deixo um pouquinho aqui, só para não parecer que estou terminando o segundo grau. Esse é o problema. Então, vamos ficar por aí mesmo e vamos começar a falar hoje. Nosso programa hoje tem uma pergunta que é uma pergunta casca de banana para o nosso convidado. O nosso convidado é um cara, já vocês vão vê-lo aqui, é um cara que não se importa com cascas de banana e o que tem de conhecimento aí, dá de sobra para isso. Mas nossa pergunta é venenosa. Estamos já numa terceira guerra mundial? Quer dizer, já dá para a gente dizer assim, olha, né? Já está rolando. A gente aqui não compreendeu ainda direito a dimensão disso. Ou não? Ainda temos possibilidade de dar passos atrás. Como é que essa coisa está andando? Já vou chamar o nosso convidado aqui. Antes, quero lembrar a todo mundo que esse espaço do ecossistema digital de esquerda, esse espaço que abrange um monte de gente, não só o 247, mas o 247 tem um orgulho grande de ser um dos pioneiros. Esse espaço não foi construído do nada, né? Não pense não que foi assim, foi nos entregue esse espaço de luta aqui, a burguesia brasileira, a elite brasileira chegou a dizer, olha, eu acho que os caras estão meio sem voz, vamos dar um espaço. Não foi assim. Você sabe que nada se conquista no capitalismo sem uma grande dose de luta. E quem foi que brigou por isso? Brigaram, obviamente, os profissionais que ficam deste lado daqui. O 247 tem vários desses jornalistas craques de bola aí, brigando por notícia, por mostrar para vocês o que a mídia monopolista não queria mostrar, mas você também faz parte dessa vitória, você faz parte da construção desse espaço, e eu sempre agradeço demais todo mundo que está com a gente desde o início, todo mundo que ajudou, e peço que a gente continue construindo cada vez mais esses laços. Então, se inscrevam nos canais do 247, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Azul, lá, no coisinha Blue, lá, se inscrevam no TikTok, tem em tudo que é lugar, porque o negócio hoje em dia abriu plataforma, está colocando também, não sei se o 247 já entrou no OnlyFans, mas de repente seria uma também, porque afinal de contas o mundo digital é aí, né? Tem canal, a gente está colocando a notícia lá dentro para vocês, os programas, então te inscreve, se você puder se tornar membro, a gente agradece demais, é uma outra forma de você se relacionar e permite financiar as coisas que estão acontecendo por aqui. Gisele Guzmão, muito obrigado, se tornando membro aqui. João Alberto Duarte Lopes também, muito obrigado, meu caro. Aliás, as fotos da felicidade destas duas pessoas,
Queria eu ser fotogênico assim, tirar essas fotos e aparecer. Eu tiro foto, parece que fui amassado por um caminhão. Denise Lahourde também aqui se tornando membro. Muito obrigado, Denise. Eu quero agradecer a todo mundo e instar vocês a se inscreverem nos canais. Se puder, se inscreve no canalzinho do Fernando Horta ali também no YouTube. Temos lives todo finalzinho de semana, sempre quarta e sexta ou quinta e sábado, e temos live de membros. Enfim, se você puder, dê uma ajuda nesse processo, porque, como a gente disse, esses espaços não vieram do nada, a gente grama muito para conseguir abrir, enquanto que a extrema-direita sempre tem financiamento, né, algoritmo a seu favor, ajuda de políticos. Aqui não, aqui a gente só conta com essa solidariedade política, essa solidariedade cívica que nós construímos ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. E não se engane, tá? Não tivesse sido isso, não tivesse o ecossistema de esquerda batido de todos os lados, e o presidente Lula não teria recebido seus direitos políticos de volta, e certamente nós estaríamos ainda aqui gramando para brigar por um retorno da democracia, e você sabe quanto estivemos perto. Então, dê uma mão, dê uma ajuda, participe, porque isso sempre fortalece. Vamos chamar o nosso convidado aqui, o nosso convidado que nada mais, nada menos do que Pedro Costa Júnior, um dos comentaristas mais argutos que nós temos nesse, eu sou forçado a dizer, sempre que eu quero, às vezes eu estou em dúvida sobre as coisas, será que eu não estou errado? Eu digo, vou ouvir o Pedro. O Pedro, ele é uma bússola nesse processo todo, e eu não sei se podia dizer, Pedro, mas eu vou dizer. Mas uma das coisas que me impressiona no Pedro é que ele fez tudo isso, construiu esse espaço, se tornou uma das pessoas mais importantes nessa área de relações internacionais, terminando um doutorado, gente. Gente, o cara fez tudo isso e ainda tinha que produzir tese. Agora, devidamente doutorado, já terminou, está lançando um livro com a tese dele, que nós vamos falar já do livro dele, mas eu já te cumprimento por ter construído tudo isso durante o doutorado. Durante o final do meu doutorado, a única coisa que eu conseguia fazer era comer pizza e chorar, de desespero. Aliás, eu visitava, não sei se tu fazia isso também, Pedro, eu visitava as lojas, livrarias, essas coisas, morrendo de medo de chegar na loja e encontrar um livro com um argumento da minha tese ali escrito ou um argumento contrário à minha tese, sabe? Aquela coisa assim, eu tô me espelhando na teoria do Habermas, aí vem um livro daquele jeito assim, a teoria do Habermas não serve para mais nada. Então eu ia para as lojas desesperado, alguns chamam isso de o problema do impostor que a gente sofre no doutorado, mas o final do doutorado é realmente assustador, e eu fico impressionado com a forma como você lidou com isso. Seja muito bem-vindo, meu caro, muito obrigado por ter aceito esse espaço, e uma boa noite, vamos começar a bater esse papinho. Boa noite, Horta, boa noite a toda a comunidade do 247, sempre um prazer estar aqui, uma honra, uma alegria estar contigo, estar no 247, e como diria o professor Paulo Eduardo Arantes, grande filósofo que esse país produziu, obrigado pelo exagero nessa introdução aí, muito gentil de sua parte, né? E uma menção honrosa aí também ao Habermas, que nos deixou aí na semana passada, grande Habermas, o último grande, né, de Frankfurt. Muito boa lembrança. Temos muito. Eu não ia começar com Habermas, porque tem uma discussão muito séria dele aí, com Palestina, com a condição judaica. Isso aí, as pessoas que quiserem entender isso, tomem cuidado, tá? Eu estou vendo muita fake news aí Não tome o Habermas pelas suas posições políticas, especialmente as que estão descritas no YouTube, no Facebook, não diminua o trabalho dele por conta disso, né? Mas também não precisa se abraçar nele, dá uma olhadinha no que aconteceu, especialmente os argumentos dele, por que ele disse que existia um fascismo de esquerda e depois ele foi obrigado a voltar atrás, como é que isso se relaciona com a questão palestina. Se você quiser ficar minimamente informado, para não dizer uma bobagem muito grande, dá uma olhadinha nessas coisas. Mas nosso só papo uma provocação, aqui... só uma provocação do próprio Paulo Arantes, no livro dele Extinção, que é um belo livro, ele chama o Habermas ali de o frankfurtiano de direita, né? Acho que cabe bem, né? É um frankfurtiano de direita, mas um frankfurtiano, né? Acho que é uma boa definição. Exato. Tem muita coisa para a gente discutir ali. Só por favor, né? Não caia naquele terraplanismo da direita que muitas vezes acontece. Sejamos humildes, né? O cara chegou à condição de um dos grandes nomes do século XX, não foi por acaso, não é porque todas as ideias dele devem ser jogadas no lixo. Vamos com calma,
tem muita coisa boa por ali. Mas nosso papo não é sobre Habermas. Nosso papo aqui, Pedro, e aí eu já vou te jogar a nossa pergunta casca de banana, né? Porque assim, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, foi de 14 a 18, mas em 1906, quando se dá a Conferência de Algeciras, né, em que a Europa se reúne para dividir a África, é muito engraçado, os países africanos não tiveram assento, um ou outro que foi chamado, a Alemanha vai ficar revoltada, né, por conta disso naquele momento, a Alemanha vai defender os países da África, sua soberania, e na realidade a gente já sabia ali que o que estava acontecendo era uma erosão daquele sistema que vinha do século XIX, e certamente a coisa já não estava boa, tanto que os historiadores dizem que a Primeira Guerra pode ser colocada como no início de 1906. A Segunda Guerra é a mesma coisa, ela começa em 1939, oficialmente, mas em 1931, quando o Japão invade a Manchúria chinesa e toma a Manchúria chinesa, ali os historiadores já apontam e dizem, olha, essa aí foi a grande ruptura do nosso tempo, que já estabelecia uma condição real para a gente saber que já estávamos em guerra. E aí eu te pergunto, já estamos numa terceira guerra mundial, Pedro? Já dá para a gente dizer que, olha, daqui não volta mais e estamos caminhando aceleradamente para lá? Ou você acha que é precipitado ainda? Que pode rolar muita água nessa ponte? Seja muito bem-vindo e vamos nesse nosso papo aqui. Essa é uma questão global, né? Eu estava assistindo uma entrevista, agora há pouco, hoje mesmo, domingo à tarde, antes da gente entrar aqui, do Jeffrey Sachs, tratando exatamente de... Eu não sabia que você ia perguntar isso, né? Mas eu sei que você sempre vai montar um estratagema aqui para mim, né? Como vou te apertar, pegar uma pessoa inteligente como você e só perguntar bolinhas, não, né? Vou apertar. Sempre vai ter uma casca de banana global aqui, uma tocaia, né? Mas o Jeffrey Sachs estava tratando exatamente disso, e dizendo que talvez a gente já tenha entrado nessa terceira guerra mundial, né? É uma questão global essa, né? Os principais nomes, os principais intelectuais, pensadores, analistas de geopolítica e relações internacionais do mundo, eles estão tratando esse assunto seriamente. Eu acho que essa é a questão de ponta hoje. É a questão de alto nível, dos principais debates internacionais hoje, dos principais think tanks, né? Essa questão está presente, ela está na mesa, ela está na pauta do dia. Não sei se dá para responder ela diretamente, né? Dá para a gente pensar sobre ela e para a gente refletir sobre ela. Você usou o exemplo aí da lanterna na sua abertura, muito interessante. O Emanuel Wallerstein, ele diz o seguinte, né, que nós estamos caminhando aí, ele já prevendo isso, né, ele previu muita coisa, né, que com muita sabedoria e que acabou acontecendo e que está acontecendo, e antes de muita gente, né, antes ele e o Arrighi, né, o Arrighi agora entrou na moda novamente, ele, né, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que conhece muito bem o Arrighi, ele tem um prefácio, prefaceia a ilusão do desenvolvimento, quando foi traduzido naquela coleção Zero à Esquerda, e a ilusão do desenvolvimento são capas vermelhas, né, quando foi traduzido o livro do Arrighi. O prefácio é do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, tem citado muito o Arrighi, que ele conhece bem, e há muito tempo, ele tem citado muito o Arrighi nas suas entrevistas. O professor, né, foi meu professor lá no DCP, no Departamento de Ciência Política da USP, professor Fernando Haddad. Mas o Arrighi e o Wallerstein, eles que ficaram esquecidos ali durante um tempo, eles voltaram com muita força, porque o que eles falavam há 10, 15, 20, 25 anos atrás está acontecendo de uma maneira absolutamente clara, né? E de uma maneira muito evidente, clara como o sol do meio-dia, né? E ele dá um exemplo da questão da lanterna, o Wallerstein, né? Ele diz o seguinte: quando o mundo vai entrando em trevas, o sistema mundo vai entrando em trevas, e em névoa, né? Em brumas, né? Para usar aí, uma referência ao 18 do Brumário, do Marx, quando o mundo vai entrando em brumas, em névoa, né? Também uma alusão à névoa, ao Clausewitz, né? Sob a névoa da guerra, que dá nome também a um dos maiores documentários já produzidos sobre guerra de todos os tempos, com McNamara, que foi secretário de defesa, né, que hoje seria secretário da guerra, pós-Trump, né, que acabou o secretário de defesa, secretário de guerra,
foi secretário da Defesa durante a Guerra do Vietnã. Ele tem um documentário, fica a dica aí, é fácil de acessar, que chama Sob a Névoa da Guerra, mostrando como é que funciona, né? O Deep State, o Departamento de Estado Profundo dos Estados Unidos, a máquina de guerra, aquilo que o Eisenhower chamou de complexo industrial militar, e como funciona a indústria da guerra nos Estados Unidos. E chama-se Sob a Névoa da Guerra, que é enfim, está no Da Guerra, do Clausewitz, que é o maior estudioso da guerra, o maior intérprete da guerra na literatura das relações internacionais. Quando a gente avança sobre a névoa da guerra, o Wallerstein diz que é preciso ter dois acessórios às mãos, né? É isso mesmo, está aí o McNamara. Tem pedaços aí, né? Tem trechos aí que são muito tenebrosos, né? Muito cruéis e reveladores, né? Ele diz assim, com uma naturalidade, Horta, de quem vai pegar um suco de laranja na geladeira, ele diz assim, a gente tentou assassinar o Fidel, ele diz, por exemplo, né? A gente tentou assassinar o Fidel 632 vezes, né? Infelizmente não deu certo nenhuma delas, e enfim, e aí ele continua o assunto, tá certo? Então, vale muito a pena ver sobre a névoa da guerra. Mas a coisa da névoa, né, das brumas, né, é muito interessante que o Wallerstein, e eu lembrei disso na sua introdução, ele diz o seguinte, quando as névoas se acentuam, a névoa da guerra, nós precisamos ter, numa mão, uma lanterna, que é a sua introdução, brilhante, e na outra mão, uma bússola. Porque a bússola ela é importante para a gente não perder o horizonte do longo prazo, né? Para onde nós vamos construir o mundo no longo prazo, que dialoga um pouco com a questão da utopia, do Eduardo Galeano, né? Mas não é a utopia só de um lugar que a gente não alcança, mas é para onde a gente quer levar o mundo na luta do longo prazo. Mas se a gente não tiver a lanterna, nessas brumas, sob a névoa da guerra, a gente não vai a lugar nenhum. Você precisa da lanterna, porque senão, no primeiro buraco que tiver, a gente cai. Então, a lanterna é tão importante, ou mais até, do que a bússola, quando a bruma ela se acentua, a névoa da guerra se acentua. Né? Então, é importante ter esses dois elementos na mão. Né? Então, a sua pergunta é muito, muito interessante, porque a lanterna tem que ser forte, ela vai se apagando, porque a intensidade das guerras, das crises, do colapso, né, o colapso do Ocidente, o que o Emmanuel Todd chama de declínio do Ocidente, a derrocada do Ocidente, o fim de uma ordem mundial, né, Horta, que é uma ordem mundial que os Estados Unidos chamam de ordem mundial baseada em regras, que acabou, né, que reinou e que primou nos últimos 80 anos do sistema internacional, do sistema interestatal capitalista, do sistema mundo, do sistema mundial moderno, que se esmigalha diante dos nossos olhos. Então, são transformações, como diz o professor Luiz Gonzaga Beluso, são transformações tectônicas, ou transformações que acontecem, são transformações seculares, que acontecem a cada 100, 150 anos. Né? Nós vivemos um momento agora análogo ao que foi a virada do século XIX para o século XX, né? que o Hobsbawm trata muito bem, enfim, nos seus clássicos. São mudanças muito profundas que nós estamos vendo. Então, ter uma lanterna muito forte agora, sem perder a bússola, é fundamental. Né? E essa pergunta, né, eu vou responder ela com duas datas importantes para mim, que, inclusive, a primeira delas é um eixo fundamental no meu livro, né, que está saindo aí, que se chama Estados Unidos e China versus China, né, Estados Unidos versus China, a luta pelo poder global, que é a luta no século XXI, é a luta pelo século XXI, é a principal disputa geopolítica e econômica do século XXI, está aí, né, que é o fruto do meu doutoramento, né, na USP ali, o ponto, para mim, mais importante do século XXI, que é um ponto que passa desapercebido ainda, ou muito, de uma maneira muito frágil, né, no Ocidente, periférico, sobretudo, no Ocidente em geral, mas mais especificamente no Ocidente periférico, e aqui no Brasil, e mesmo na América Latina, é fevereiro de 2022. Né? Eu acho que, eu penso, né, que
se nós formos falar que quando começou essa Terceira Guerra Mundial, se de fato nós entramos nela, né, nós só vamos saber isso mais adiante, né, se esses elementos se configuram realmente como uma Terceira Guerra. Isso aconteceu ali em fevereiro de 2022, quando, primeiro, o Putin ele vai, no começo de fevereiro, a Moscou, perdão, ele vai a Pequim, né, ele sai de Moscou e vai a Pequim, e na inauguração das Olimpíadas de Pequim, ele encontra Xi Jinping, ele é recebido com honras de chefe de Estado, as bandeiras alternadas, né, entre Rússia e China, e eles fazem ali aquilo que ficou conhecido como uma parceria estratégica sem limites, uma amizade sem limites, uma aliança entre Rússia e China sem limites, no começo de fevereiro de 2022. Então, para mim, esse é o grande marco do século XXI, das relações internacionais no século XXI. Ali, eles soltam um documento, esse documento eu analiso amplamente no meu livro, e eles estão dizendo o seguinte: a hegemonia americana acabou, a expansão indefinida do Ocidente, dos Estados Unidos e da OTAN sobre o restante do mundo, sobre a Eurásia, acabou, nós não aceitaremos isso, e toda essa expansão em terra, em mar, no ar e no espaço, elas terão que ser conversadas antes, qualquer nova onda de expansão, com Rússia e com China. Nós não aceitaremos mais a expansão indefinida do Ocidente. Acontece, Horta, como você sabe muito bem, como historiador dos melhores que a gente tem aqui nesse país que você que a palavra ou a caneta sem a espada, ela não significa nada no universo da política internacional, das relações internacionais. Essa parceria, essa amizade sem limites, que não tem precedente na história das relações internacionais, uma amizade entre dois países chamada de sem limites. Ela, 20 dias depois, ela tem essa demonstração de força. É justamente quando Putin e a Rússia eles invadem a Ucrânia e começam a guerra na Ucrânia. Ora, essa é a primeira vez, desde o fim da Guerra Fria, desde a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, desde o estabelecimento da chamada Pax Americana, desde aquilo que Fukuyama proclamou como o fim da história, essa é a primeira vez que os Estados Unidos, que os seus aliados europeus, que a OTAN, que o Ocidente coletivo, eles são colocados na defensiva do ponto de vista militar. É justamente em fevereiro de 2022. Para mim, esse é o grande marco da geopolítica do século XXI. O acordo e a parceria sem limites entre Putin e Xi, e depois, pela força e pelas armas, eles encurralam o Ocidente, eles dizem para o Ocidente: acabou. Acabou. O primado do Ocidente, a ordem mundial que reinou sobre os últimos 80 anos, a vitória ocidental sobre nós nos últimos 80 anos, ela acabou, e não só por um tratado, não só por um acordo, não só pela caneta, mas pela força, e pela força das armas russas, subsidiada por aquela que é a maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra, que é a China. E esse acordo, ele dá uma nova dimensão no mundo. E aí eu salto rapidamente, para não estender muito, pela resposta dos Estados Unidos agora, em janeiro de 25. Também um documento, dia 5 de dezembro do ano passado, de 25, perdão, e depois janeiro de 26, dia 5 de dezembro, Trump dá um recado. Os Estados Unidos lançam a sua nova política externa de segurança, defesa e estratégia, e dizem: nós vamos retomar a América Latina da invasão chinesa. O documento diz essa expressão, invasão chinesa. E diz, solta o chamado corolário Trump, depois nós vamos entrar com isso com calma, mas solta o corolário Trump da doutrina Monroe para a América Latina, América para os americanos, e eles dizem: nós não vamos aceitar, e os Estados Unidos estão dizendo agora, influência estrangeira
no nosso continente, naquilo que eles consideram seu quintal, na América Latina. Influência estrangeira, leia-se Rússia e China. Isso eles fazem no dia 5 de dezembro do ano passado, menos de um mês depois, no dia 3, pelo poder da força, das armas, eles sequestram Maduro e tomam posse do petróleo venezuelano. É a resposta americana, é a resposta do governo Trump para a Rússia e China, dizendo: nós vamos retomar a influência chinesa, nós vamos retomar os espaços conquistados pela China e Euroasiática no mundo. E vamos começar isso, que é isso que diz o documento de dezembro. E vamos começar isso pelo nosso quintal. Essa é a grande disputa do segundo quartel do século XXI, dos próximos 25 anos. É isso que eu tento tratar no meu livro, e é isso que nós estamos vendo agora. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, Pedro, porque você é um cara que pode, a gente pode debater. Tem gente que não dá. Tem gente que você ouve o cara falando, você diz, ok. O meu orientador tinha uma frase que eu achava horroroso, mas ele dizia assim é, se lhe parece. Quando ele não queria discutir com alguém, ele dizia, tá tudo bem, se tu acha que é assim... Não, vamos discutir aqui, tá aqui teu livro, se as pessoas quiserem comprar, pega o Instagram, eu vou comprar com certeza, Pedro, depois vou querer o meu autografado. Mas pega o Instagram do Pedro, chega lá, já aproveita, começa a seguir o Instagram do Pedro, tá lá o link, ou então na Editora Escuta, procura lá a Editora Escuta, tá aqui, daqui a mais uns dias vai estar em todos os lugares, vai estar na Amazon, em tudo que é lugar aí para vender, mas se você quiser antecipar, eu aconselharia. Mas eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, eu concordo contigo que essa parceria sem limites Rússia e China, ela molda o século XXI. Né? Ela permite que se forme um complexo de defesa que tem condições mínimas de encarar os Estados Unidos. Eu concordo contigo. Mas eu não vejo essa vantagem militar que você está colocando. Eu acho que a Rússia está sustentando uma guerra na Ucrânia, uma guerra de desgaste, uma guerra complicada, uma guerra que está macerando um pouco a própria Rússia. A gente que conhece e tem as informações de lá sabe que o Putin está segurando as coisas com uma maestria política muito grande, mas ele está se desgastando, não está fácil. Agora, com a questão da subida do preço do petróleo, ele deve reorganizar um pouco mais a economia russa vinha crescendo durante a guerra, que era uma coisa que assustava as pessoas, mas estava acontecendo. Mas a vantagem militar eu ainda não consigo ver, Pedro, e esse é um ponto interessante. Eu sempre critiquei, e quero te ouvir em relação a isso, acho que para mim para todo mundo que está assistindo isso agora, fica claro que se houver uma guerra, se nós já estamos numa terceira guerra mundial, nós estamos falando de um confronto entre Estados Unidos e China. E me parece claro que os Estados Unidos sabem disso, você é um cara que sempre falou que Trump tinha método, né? Você é uma das poucas pessoas que a maioria das pessoas diz, não, é um louco, um desazado, e você sempre diz, não, ele tem método, né? E ele sabe que a luta é contra a China, não é contra o Irã, ele está atacando toda a organização geopolítica dos últimos anos, foi para atacar a China. Mas eu sempre fui muito crítico da ideia do multilateralismo. Eu nunca achei que houvesse multilateralismo de fato no mundo. O que nós tínhamos era uma permissão dos colonizadores, uma permissão do Ocidente, uma permissão do mundo anglófono para jogar um pouquinho de bola. Sabe aquela coisa assim, tá, joga aí. Quando a coisa ficou feia, eles tiraram a bola e disseram, agora não, agora quem manda é a gente. E os Estados Unidos hoje são o único país no mundo que detém ação em todos os lugares, e eles estão exercendo isso, eles sequestram Maduro, eles matam Ahmadinejad, eles ameaçaram efetivamente o Canadá de invasão e tornar o Canadá, eles que querem a Groenlândia e os europeus vão ter que ceder. Então, será que a gente está apostando muito nessa igualdade de armas, nessa paridade de armas entre um lado aí, entre Rússia e China, e o outro lado, como os Estados Unidos, assessorado por um Ocidente, ainda que esse assessoramento tenha se mostrado cada vez mais agora como uma espécie de sequestro, né? Porque antes os Estados Unidos diziam, não, nós temos parceiros, e parecia que havia um bloco, Inglaterra, França, Alemanha, Canadá, Austrália, Japão, todos juntos, amigos, e essa relação não está muito clara hoje, não. Me parece muito mais um gangsterismo internacional, em que os norte-americanos ameaçam os outros países para obter vantagens para si. Mas ainda que a gente tenha essa crítica, não é demasiado a gente ver essa paridade de armas e a gente confiar nisso, no caso de uma terceira guerra mundial, não é muito um wishful thinking, nós não estamos sendo românticos nisso, nós não estamos aqui tentando
tentando ver alguma coisa a mais do que ela realmente existe, ou a gente está vivendo esse declínio? Aliás, eu acho que é o título do teu outro livro, né? Os Estados Unidos estão em declínio, ou é um mito isso que está acontecendo? Queria que tu me explanasse um pouquinho melhor isso, para que as pessoas se acalmem, porque tem muita gente preocupada. Meu Deus, o que vai ser da gente nos outros anos? Pois é, agora o Pedro vai nos dar algumas razões para confiar nisso, ou que a gente deve esperar um pouquinho. Eu concordo com você, né, Horta? Em momento nenhum, enfim, falei de superioridade sobre militar sobre os Estados Unidos, né? O ponto central, não há superioridade, né? Quer dizer, a hegemonia americana, tá certo? Não é mais hegemonia, né? É supremacia ou primazia americana. Primazia talvez seja o termo mais adequado, porque hegemonia, vamos lembrar, em termos gramscianos, né? Lembrar para o nosso público, né? Que é muito amplo. E você domina muito bem esse conceito, né? Com poucos, mas hegemonia, né? Ela tem a ver com conquista de valores, né? Com influência, né? Com o desejo daqueles que o seguem, né? De o seguirem, né? Enfim, é um conceito amplo e complexo que eu não vou entrar aqui agora, porque senão a gente precisaria de 2 horas de live aqui no mínimo para ficar falando só de hegemonia, que é um assunto do meu primeiro livro, né? Mas, veja, a primazia americana, ela se baseia em 2 fatores. A primazia que os Estados Unidos ainda têm, tá? E que estão em declínio. Os Estados Unidos são uma superpotência em declínio. Esse é o diagnóstico, tá? Veja, eles são cada vez mais isolados. É o que você colocou aí. Mesmo demonstrando todo esse poder, e é um poder de recuperação, eles venceram na Venezuela. Não há dúvida nenhuma. A morte do Ayatollah agora no Irã, o assassinato, né, o que eles chamam de eliminação do Khomeini, é uma vitória, não adianta negar isso, né? Eu vejo muitos colegas aí do nosso campo fazendo um malabarismo, né? O sujeito vira Marte, claro que vira Marte, né? Estava com 86 anos, estava com câncer, segundo as informações, ia morrer, ele se entregou, tudo bem, mas a Casa Branca eliminou o sujeito, assassinou. Isso é louros para eles, tá? E outras das principais lideranças. O Trump tem feito vitórias incontestáveis. Mas no big picture, no grande quadro, os Estados Unidos estão cada vez mais isolados. Eles conseguiram brigar com o Canadá. O Canadá era o 51º estado daquela coisa que eles chamam de país. Tá certo? Eles conseguiram brigar com o Canadá. Veja o que está acontecendo com a Europa. A Meloni talvez tenha a fala mais sólida. A Meloni veio dizer que a Itália não está participando de guerra nenhuma, não vai apoiar e é contra que a Europa entre nessa situação. Eles não conseguem o apoio nem da extrema-direita europeia. Isso. Olha, a única coisa que restou para eles foi o porta-aviões dele no Oriente Médio, que precisa deles, é Israel, que é inexoravelmente associado aos Estados Unidos, porque ali, mais uma vez, né, é o grande exemplo, você não sabe se é o cachorro que controla o rabo, se é o rabo que controla o cachorro, e que, mesmo assim, pela primeira vez, há um desgaste dessa relação internamente nos Estados Unidos por grupos cada vez mais amplos da sociedade, inclusive de apoiadores de Trump, do MAGA, da alt-right americana. Enfim, nós podemos entrar nisso aqui, e é importante entrar nisso aqui, se houver tempo, mas eu vou pegar o fio da meada para a gente não se perder. Mas é o que resta de apoio para eles, e, obviamente, a Inglaterra, o Reino Unido, que não tem política externa. A política externa da Inglaterra é fazer a vontade da ex-colônia. A Inglaterra não existe. Como dizia na época do Blair, né, o poodle do Bush, né, eles não têm política, não têm autonomia nenhuma, são completamente ligados à Casa Branca, né? É o que eles têm de aliado. Mas mesmo eles agora, Pedro, mesmo eles não aceitaram esse convite do Trump de botar navios no Estreito de Hormuz. Mesmo eles, mesmo a Inglaterra, disse, vamos com calma, não é bem por aí. Estremece, né? Até eles, né? É que no fringir dos ovos, eles não conseguem, né? Eles não são a Europa, né? Eles têm sempre esse marco, né? Mas tudo bem, também é um bom ponto isso que você levantou, né? Então, mas isso prova, quer dizer, eles estão em derrocada, né? Então, isso prova o declínio, acho que está bem claro, isso prova muito esse declínio que você colocou. Agora, exatamente, a hegemonia deles é pautada em 2 coisas. Primeiro, para a gente ficar na tua pergunta lá, que é muito boa, né?
Primeiro é isso, é a supremacia militar em conteste. Em conteste. Eles são disparados, né? Os que mais investem em armas no mundo, né? O segundo é a China, passou a Rússia, mas a distância entre os Estados Unidos e China é muito grande ainda. Com a Rússia, então, nem se fala. E isso, se a gente pegar os dados, né, de décadas, né, é uma vantagem avassaladora, mas mais do que isso, né, os Estados Unidos eles têm 750 bases militares no mundo e acordos militares com 130 países do mundo. Isso é ridículo, né? A China ela tem base militar em um país só fora da China. Os Estados Unidos têm 750 bases militares. A China tem uma base militar fora da China. Segundo a CIA, em 2 países. Uma é secreta, que está no Brasil, no Nordeste. Você viu o que eles estão tentando fazer, né? Eles estão acusando o Brasil, a CIA produziu um relatório, acusar o Brasil de ter uma base secreta chinesa no Nordeste. Eu não conheço essa base, Pedro. Você conhece? A gente podia fazer uma excursão para lá, se a gente encontra. Mas eles estão avisando isso. Mas é o que você falou, é uma vantagem militar avassaladora nesse processo. Agora, eu queria avassaladora. Agora, não, deixa eu concluir só, Horta. Isso, que você ia dar o outro ponto da hegemonia americana. É isso. Agora, vamos pensar que em termos nucleares, isso cai por terra. Porque numa guerra nuclear está todo mundo empatado. Porque, veja, a Rússia... Exatamente. Né? A Rússia, ela, em termos numéricos, eles têm mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Então, tem esse jogo. Né? E a China também, ela vem se... Vamos pegar só o desfile militar chinês do ano passado. Qual que é o recado do Xi Jinping ali, do Partido Comunista Chinês? O recado é muito claro. Nós não teremos outro século de humilhações. Isso acabou. Isso acabou. Isso está claro. Então, numa guerra total, numa guerra limítrofe, né, o jogo é igualado. Todo mundo vai perder. Todo mundo vai morrer. É isso. Não vai sobrar nada. Né? E isso está na doutrina chinesa. A doutrina chinesa é o seguinte: nós não vamos dar o primeiro ataque. Só que nós não vamos dar tempo suficiente para que o nosso adversário dê o segundo ataque. Se a gente for atacado uma vez, não vai ter um segundo ataque contra a gente. Acabou. E esse foi o recado. E o Trump passou o recado. Ele entendeu isso. No dia seguinte, ele muda o secretário de defesa, o cargo de secretário de defesa, para secretário de guerra, que é o Pete Hegseth. Foi logo depois do desfile militar chinês. Ele entendeu. Ele falou que vai de acordo também com a sua ideia de Terceira Guerra Mundial. Veja como as coisas vão acelerando. Agora, o segundo pilar da primazia americana é a hegemonia do dólar. Isso. É o dólar como moeda padrão. E isso está assentado os 2 pilares da hegemonia americana. Né? Então, e aí, dando mais um passo para responder a sua provocação, né, nessa segunda pergunta, não se trata de uma superioridade militar euroasiática dessa aliança sem limites, Rússia e China. Mas mais do que isso, o mais importante aí, na minha análise, Horta, é a vontade militar. Não é a superioridade ou, enfim, a vitória, não. Crassa, mas a vontade. O recado que foi dado primeiro, a gente faz uma parceria militar e estratégica, que não é só militar. Segundo, a gente coloca eles à defensiva, a gente inicia uma... Isso não existia, isso não existe. Desde as vitórias dos Estados Unidos, do Ocidente, desde a grande vitória na Guerra Fria, e em 89 e 91. Isso é rompido em 22. Há uma vontade militar da Rússia, suportada pela China, e jogada na guerra da Ucrânia. Isso muda as circunstâncias, muda o eixo. Esse é o ponto. Eu a vontade concordo militar. E segundo, só para fechar isso, esse é o primeiro ponto, a vontade. Segundo, veja, com todas as dificuldades que a Rússia tem nessa guerra, a Rússia está lutando, não sozinha, porque a China se Europa, economicamente, né? Mas ela está lutando contra todo o arsenal militar da OTAN e do Ocidente. Não é uma guerra contra a Ucrânia, todos nós sabemos disso, é uma guerra de proxy, é uma guerra de procuração contra todos os países da OTAN, contra o que há de melhor da Europa
e dos Estados Unidos, e a Rússia está lutando sozinha e está vencendo, uma guerra sofrível, uma guerra difícil. Mas ela já controla de um quinto a um quarto do território ucraniano, que são as zonas estratégicas russófonas, que o Putin não abre mão. Esse é o quadro, lutando sozinha. Então, veja, né, algo mudou. Algo mudou, e é algo muito grande. Eu acho que esse é o ponto. Mas deixa eu te perguntar aqui, sendo advogado do diabo. Eu concordo contigo, acho que essa aliança marca, a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, desde o momento em que os aliados venceram a Alemanha nazista, é a primeira vez que os Estados Unidos têm um opositor militar, econômico e estratégico fixo. Porque por mais que a gente seja romântico e queira ver na União Soviética uma grande opositora, a gente sabe que a União Soviética nunca teve capacidade efetiva econômica de rivalizar com os Estados Unidos. Nunca, nem no auge da União Soviética ela teve condições, né? Então, aquilo ali era muito, sim, simbolismo, muita vontade e muito pouca materialidade. Tanto é que a União Soviética sempre tomou muito cuidado na sua política externa para não incomodar os Estados Unidos, com medo de que as coisas podiam acontecer. Agora, deixa eu te perguntar, muita gente diz o seguinte: concordo com o Pedro, acho que realmente nós estamos vendo, mas toda vez que os norte-americanos passam dos limites e atacam, Rússia e China ficam na nota de repúdio. Quer dizer, de que adianta essa aliança, de que adianta essa transformação, se quando ela tem que aparecer efetivamente, ela não aparece? E aí eu te pergunto, se Rússia e China tivessem, por exemplo, ajudado militarmente a Venezuela, o que eu acho uma loucura, não tinha como fazer, muito distante, mas entrado numa guerra agora contra o Irã, você acha que eles teriam ajudado os Estados Unidos a se unificar? E aí eu te pergunto, é uma estratégia de Rússia e China deixar Trump seguir nesses espaços de superextensão do seu império militar para que ele aceleradamente perca recursos enquanto elas se fortalecem por não guerrear? Ou não? Essa postura da China e da Rússia é porque eles ainda não têm capacidade militar efetiva de enfrentar os Estados Unidos. Estão fazendo mais ou menos o que a União Soviética fez ali com o tratado o Pacto de Não Agressão Ribbentrop-Molotov. Ou seja, olha, vamos esperar, vamos deixar a coisa acontecer, porque eu preciso reformar as minhas indústrias na União Soviética. A gente sabe que foi isso que aconteceu para que a União Soviética tivesse condição de guerra. Essa postura de não contrapor os Estados Unidos é uma estratégia interna para deixar os Estados Unidos se exaurirem, ou é uma incapacidade de Rússia e China ainda nesse momento de enfrentarem um conflito aberto, na tua opinião? Olha, o que eu penso é que a Rússia e a China sabem muito bem o que eles estão fazendo. Então, eles sabem aonde entrar e sabem quando entrar. Então, veja, eles sabem que a América Latina não é terra deles, não é zona de influência direta deles. Aonde eles não vão abrir mão? Na zona de influência direta deles. Então, para ser bem direto, né, quer dizer, na sua pergunta inicial, que é a grande provocação nossa hoje, se nós já entramos numa terceira guerra, particularmente, eu responderia que não. Acho que essa resposta ela está aberta. Não há uma resposta certa. Mas, particularmente, eu diria que não. Se perguntar, quando é que nós vamos entrar numa terceira guerra? Vamos brincar assim. Quando é que nós vamos entrar na terceira guerra? Eu te diria o seguinte: quando isso vai partir dos Estados Unidos, vai partir do Ocidente, não vai partir da China. Mas isso vai acontecer, se acontecer, não? É aquilo que se chama, né, nas nossas análises, de armadilha de Tucídides. Né? O que é armadilha de Tucídides? Né? É quando os Estados Unidos, que foi o que aconteceu com Esparta e Atenas, na história da Guerra do Peloponeso, estudada por Tucídides, né? Foi o medo da ascensão de Atenas que levou Esparta ao ataque. Então, quando o medo da ascensão chinesa for tão grande, que os Estados Unidos não suportarem, isso vai levar os Estados Unidos ao ataque. Isso está cada vez mais perto. O sintoma disso é o que aconteceu agora na Venezuela e o que aconteceu agora no Irã. Mas nem a Venezuela e mesmo o Irã são essas zonas de influência demarcadas pela política externa chinesa como zonas incondicionais estratégicas da China. Que zonas são essas da China? Isso é Taiwan,
e o Mar do Sul da China. E as regiões estratégicas da China. Ali acha que a China se mobiliza. Eu acho que Taiwan, concordo com você. Exatamente. Esse é o que se chama, né, de uma red line chinesa, né, uma linha vermelha. Se os Estados Unidos, e provavelmente isso pode acontecer em Taiwan, né, eles forçarem uma situação ali nós não estamos falando de uma terceira guerra mundial. Até então, a China ela não vai se intervir militarmente, ela não vai se indispor militarmente. Porque a China, ela é a maior economia do mundo, a economia que mais cresce em termos de paridade de compra, poder de paridade de compra, ela é a economia que mais cresce no mundo, ela é, mais uma vez, como diria Giovanni Arrighi, ela é a fábrica do mundo, ela é o cofre do mundo, 75% dos produtos industrializados do mundo, ou seja, 2 em cada 3 produtos industriais do mundo são produzidos na China. Para a China não interessa a instabilidade global, não interessa a guerra. A economia chinesa seria brutalmente afetada em qualquer tipo de colapso, em qualquer tipo de guerra. Ela quer fazer negócios, interessa para a China que a economia mundial flua bem, que as novas rotas da seda prosperem. O que ela não vai abrir mão é dessas zonas estratégicas, Mar do Sul da China e Taiwan. Isso para ela é inegociável. Isso para ela significa chamar ela para o conflito. O resto, ela pode interferir, pode apoiar, como ela está apoiando o Irã, como ela manda armas para o Irã, questões militares, os interesses dela no Irã são muito grandes, há muito dinheiro investido ali no Irã. O Irã passa pelas novas rotas da seda, já passava pelas velhas rotas da seda, Marco Polo passou por lá, é uma zona de ligação da China, passando pelas rotas da seda que liga até a Europa. O Irã ele está nos BRICS, que liga a China. O Irã ele está na Organização para a Cooperação de Xangai, que liga a China e liga a Rússia, né? Os dois. Perder o Irã seria uma derrota para a China, claramente, como foi uma derrota perder a Venezuela. Seria uma derrota brutal para os chineses e para os russos, mas ela não é suficiente para arrastar a China para a guerra. A China compra petróleo barato do Irã, e muito petróleo, ninguém sabe os dados ao certo, porque o Irã é o país mais sancionado do mundo, mas os especialistas em economia política da energia internacional falam de 15% a 25% do petróleo chinês, é no mínimo 15% e pode chegar até 25% do petróleo chinês é consumido, vem do Irã. Então é uma derrota brutal, mas não é suficiente para arrastar a China para uma guerra. Não é suficiente. Você deu um cenário muito interessante aqui, e eu acho que esse cenário você chega a trabalhar no teu livro. Se as coisas continuassem como estão, esse sistema de capitalismo meio global, com a China participando, a ONU, os Estados Unidos roncando, mas não fazendo muita coisa. Se continuasse assim, a economia chinesa continuaria crescendo, como nós estamos vendo. Quer dizer, o tempo está do lado da China, é isso que os analistas todos de relações internacionais falamos. Olha, por que os Estados Unidos estão em derrocada? Porque o tempo está do lado da China. Se pegarmos as variáveis hoje que nós temos, de produção industrial, produção tecnológica, conservação dos fluxos financeiros, a gente ia ver que a China estava disparando. O que o Trump fez, e aí é uma pergunta importante aqui, depois para a gente ir para o finalmente, eu vou te perguntar sobre o Brasil, mas o que o Trump fez agora, elevando o preço do petróleo para o mundo inteiro, se assenhoreando da maior reserva de petróleo do mundo através do sequestro da Venezuela. Por que o Trump sequestrou o Maduro e por que simplesmente não matou? Porque há uma relação de sequestro ali. O Maduro é usado como um ativo para fazer a Venezuela fazer aquilo que os norte-americanos querem. Você se assenhoreou da maior reserva de petróleo, levantou o preço do petróleo para todo mundo, atacou o segundo grande entregador de petróleo para a China. O Trump não está tentando virar esse eixo, não está tentando criar um cenário onde o tempo não favoreça a China, onde nós cheguemos a um determinado espaço em que a China venha a ter mais dificuldade de fazer esse tempo passar? Sem dúvida nenhuma. E ele está sendo exitoso nisso. Tá certo? É isso que eu ia te perguntar. Sem dúvida nenhuma. Ele venceu na Venezuela. E tá tendo, tá certo, avanços ali no Irã são difíceis, são complexos. Ele não vai vencer no Irã. Ele não vai vencer porque ele não vai fazer o regime change, enfim. Seria uma outra live. Um país do tamanho do Irã, não vai. Ele vai provocar uma mortandade gigantesca ali.
Mas ele conseguiu, como a gente disse aqui, ele conseguiu vitórias importantes ali também. E ao mesmo tempo, é isso, ele vai impondo derrotas, né, nos principais parceiros chineses e russos. Ele vai avançando. Né? O que o Trump está fazendo? Os Estados Unidos perceberam que eles perderam território para a China no sistema internacional. Eles estão tentando fazer a retomada do poder global. E eles começaram pela América Latina. E não acertaram só a Venezuela, estão acertando Cuba também. Porque Cuba, você conhece muito bem, né, Horta, depende do petróleo, depende sensivelmente do petróleo que vem da Venezuela. Então, eles estão estrangulando Cuba a partir do momento que eles tomaram a Venezuela. Então, acertam Cuba também. Estão pressionando o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil entrou, você vai entrar no Brasil, mas o Brasil entrou na mira de alçada do trumpismo também. Então, fez esse escudo para as Américas aí, essa coisa escalafobética aí, envolvendo 12 países da América do Sul, reuniu os 12 vassalos dele aí, cuja expressão máxima é o Milei, aqui na Argentina, exatamente para expulsar a China da região. É disso que se trata, a influência chinesa da região. Então, esse é o recado que ele está dando. Então, essa é a disputa. Veja, o nome do meu livro é A Luta pelo Poder Global. Não tem nada decidido, né? A China não ganhou e nem necessariamente vai ganhar, né? Porque, como diria o Wallerstein, né, os Estados Unidos, agora no declínio, eles são um tigre acuado, o tigre encurralado, e o tigre ele tem muito poder, ele tem muita força, é isso, eles ainda têm o dólar como moeda padrão. E tá certo, tem as sanções, tem a diplomacia do dólar, e eles têm a grande superpotência militar. Enfim, e a influência midiática. Eles têm todo o poder de influência, que eles têm a CIA, tá certo? Tem os procuradores, não é isso? Que fazem cursos lá, eles têm toda a ideologia gramsciana por trás deles, a influência. Então, eles são um tigre acuado. Então, eles sabem que estão perdendo, eles sabem que precisam retomar. Então, o tigre ele tem muito poder, mas acuado. Ele pode atacar qualquer um a qualquer momento. Ele fica com medo, ele está acuado. Então, eles vão para cima de qualquer um. Então, é isso que os Estados Unidos estão fazendo agora, nesse momento. Então, eles vão para cima da Venezuela, eles vão para cima do Irã. A gente sabe que vai ter um próximo a qualquer momento. Eles estão tentando fazer essa retomada. Quero intervir aqui. Você disse, você sabe que vai ter um próximo. E aí eu quero linkar com essa pergunta. Qual é o papel do Brasil nessa história? Porque os norte-americanos estão aumentando a temperatura aqui. Saiu esse relatório agora dizendo que o Brasil tem uma base secreta da China, esses acordos, especialmente com o Paraguai, mas também com a Argentina, colocação de militares ali, os acordos são assustadores, quer dizer, os Estados Unidos podem montar uma base de mísseis ali no Paraguai, e o Paraguai não vai nem saber, ninguém vai ter que se meter com essa situação. Vem aí, provavelmente, uma investigação sobre o Pix brasileiro, porque o Pix brasileiro está movimentando na América Latina mais dinheiro do que as bandeiras Visa e Mastercard dos Estados Unidos, e sem cobrar juros, sem cobrar taxas, sem cobrar nada nesse negócio. Então, qual o papel do Brasil? Tem a questão dos metais raros, estão pressionando, e isso é uma das coisas que a China sente muito, porque ela tem a primazia disso. Como é que a gente funciona? Como é que a gente entra nesse jogo geopolítico em ano de eleição, nesse momento? A gente está correndo risco, Pedro? Pode acontecer de um sequestro, uma invasão norte-americana no Brasil, em função dessas questões e dessa nova política dos Estados Unidos? Olha, primeiramente, o papel do Brasil é sobreviver, viu, Horta? Porque... Gostei. Sobreviver. Vamos começar pelo básico, né? Porque é isso, há uma ofensiva brutal. Nesse ano eleitoral, nós estamos tendo um clima aí de Lava Jato 2.0, tá certo? Isso está acontecendo nesse momento. Na nossa mídia aí, né, essa coisa, né, tá certo? Na mídia hereditária, todo esse clima, né, de Lava Jato 2.0, veja, como é que essa gente, né, consegue preferir o Flávio Bolsonaro, né? Não tem nem disfarçatez. Não é que eles estão apoiando o Tarcísio aí com aquela hipocrisia de Bolsonaro moderado, né, de bolsonarismo moderado. Não, é o filho, né, que tem cara, que tem sobrenome, que tem tudo, né? Eles estão optando por isso nesse momento. Isso não é brincadeira, né? É uma ofensiva brutal. Agora, o Brasil ele é muito especial nesse momento, por quê? Porque tem um elemento desse jogo que é decisivo, que é crucial, e que os Estados Unidos perdem para a China, estão perdendo e perdem de longe, que é a questão das terras raras e dos minerais críticos.
A China ela tem uma liderança absoluta na tecnologia, né, e na produção de minerais críticos. Na oferta mundial desses minerais. Ela detém Exatamente. mais de 65% da demanda mundial desses minerais. E a segunda maior reserva é justamente o Brasil. Então, os Estados Unidos vêm para cima do Brasil com um apetite pantagruélico, como diria Hannah Arendt. É um apetite realmente pantagruélico. Vem com tudo, vem com tudo. Então, o Brasil precisa saber se defender, né? Então, essa é a primeira questão. Agora, eu diria também que esse cenário de disputa pelo poder global abre frestas que em outros momentos não tem, que nos anos 90 não tinha, que durante a doutrina Bush não tinha, em que, quando não havia essa disputa, em que havia a hegemonia estabelecida dos Estados Unidos, aquela impressão de hegemonia perene dos Estados Unidos, como se acreditava, não havia espaço para a gente, para BRICS, não havia espaços para a gente, hoje, o nosso parceiro comercial maior de longe é a China, não havia espaço para a gente pendular. Então, se a gente tiver um projeto nacional, que é o que a gente não tem, se a gente tiver um projeto nacional encaixado com a política externa atenta... Né, voltada para a sobrevivência, né? Depois de garantir a sobrevivência, que é o primeiro lugar, dá para a gente pensar alto. Sabe, não está tudo perdido, né, Horta? Porque esse momento dá brechas. Quando intensifica a luta pelo poder global, ele sufoca mais, por isso que é preciso sobreviver. As disputas vão ficando mais intensas, vão ficando mais radicais, maiores, cada milímetro, cada centímetro do sistema internacional é mais disputado, mas, ao mesmo tempo, tem brechas que, quando a hegemonia consolidada está feita, não se tem esse tipo de... O pensamento único está lá. E se a gente souber articular isso, mas aí precisa ter, né, fazer política, como os gregos falam, né, a política com P maiúsculo, né, da polis. Né? Se tiver um projeto nacional articulado com a política externa soberana, dá para pensar grande. Então, a gente tem também um momento de fresta. Né? Eu acho que é isso. Vamos no finalzinho aqui, nós temos ainda uns 3, 4 minutinhos. Eu quero falar um pouco do teu livro, né? Estados Unidos e China, a disputa pelo poder global. O que as pessoas vão encontrar aqui no livro? O que as pessoas... Já tem gente aqui desesperada, querendo saber onde é comprar e não sei do que. Entra lá, editora Escuta, você vai... Escuta, de escutar, escreve aí, procura, ou então vai lá no... Eu acho mais fácil, inclusive. Vai lá no Instagram do Pedro, já te inscreve lá no Instagram do Pedro e entra lá, tem o link. Se você quiser, inclusive, alguma coisa a mais, manda uma mensagenzinha ali para o Pedro. Pedro, te adoro, te amo, quero o livro e tal. Está lá, o Pedro, inclusive, conversa muito com as pessoas por ali. Mas o que as pessoas vão encontrar nesse teu livro, Pedro? Veja, Horta, o século XX foi o século americano. Em 1900, os Estados Unidos já eram a maior economia do mundo. No ano de 1900, eles tinham passado a Inglaterra, né, do século XIX, da era vitoriana, da hegemonia inglesa, a hegemonia britânica, do concerto europeu inglês. E em 2000 eles fecharam de ponta a ponta todo o século XX como a maior economia do mundo. Eles venceram as principais guerras, né, as 2 guerras mundiais, eles venceram a Guerra Fria, sem precisar dar um tiro em direção ao Kremlin. E nos anos 90 havia a sensação de que o século XXI seria o novo século americano. O século XXI seria o segundo século americano. Como diria os falcões republicanos, eles diziam New American Century, o novo século americano. E os democratas, os pombinhos democratas, eles diziam, falavam de uma hegemonia perene dos Estados Unidos ou do fim da história. Esse é o sentimento. E o século XXI ele mostra que, com a ascensão chinesa e depois o declínio americano, que é um século aberto, é um século em disputa. Esse não será necessariamente, ou certamente, o segundo século americano, nem o novo século americano. Muito pelo contrário, ele se caminha para ser um século chinês, para ser um século asiático. E há uma disputa, né? Esse segundo quartel do século XXI, o primeiro quartel é marcado pelo declínio relativo do poder americano e pela ascensão chinesa e eurasiática. E o segundo quartel, os próximos 25 anos desse século, vai ser, e já é, a disputa pelo poder global entre Estados Unidos e China. Essa é a grande disputa geopolítica do século XXI. Meu livro trata disso,
E para isso, eu examino a política externa dos Estados Unidos para a China desde a independência dos Estados Unidos, desde o século XVIII, desde George Washington até a volta de Trump. Então, eu pego toda a política externa dos Estados Unidos para a China, desde o seu primeiro presidente até o último, desde o século XVIII ou do século XXI, e dando uma ênfase nos anos 70, quando Henry Kissinger e Nixon e Kissinger fazem a aproximação junto de um lado, e Mao Tse-tung, o Mao, e Chun Enlai do outro, a aproximação entre Estados Unidos e China, que é um movimento que muda decisivamente a face das relações internacionais e sem o qual nós não conseguimos entender tudo que está acontecendo hoje. Então, é disso que trata o meu livro, para quem gosta de política internacional, relações internacionais, geopolítica, e se interessa nas lutas do poder global, eu convido a todos. Né? O lançamento, só para pegar o fôlego aí, para todos os camaradas aqui que estão em São Paulo, vai ser sábado que vem, ali no Olaria Bar, na Liberdade, a partir das 17 horas. Vão lá me dar um abraço, nós vamos fazer duas coisas que a gente adora, né, Horta? Nós vamos conspirar e celebrar juntos, a partir das 17 horas, ali na Liberdade. Falar mal dos outros, tomar cerveja e falar como o mundo está indo para o Beleléu. Pedro, primeiro, mais uma vez convidar as pessoas, então, no Bar Olaria, sábado que vem, é isso? Sábado que vem, às 17 horas. E para quem não está em São Paulo... Exatamente, para quem não está em São Paulo, me adiciona aí pedro.costajr no Instagram. Essa semana eu vou disponibilizar o link para você comprar o livro, né? E também na editora Escuta a partir dessa semana. A Escuta é uma editora, tem esse nome, porque eles vêm da psicanálise, eles estão abrindo um selo de geopolítica. Eu estou muito honrado, Horta, só fechar com isso, porque eles me convidaram para inaugurar o selo de geopolítica deles, ao lado de ninguém menos que Emanuel Todd e Pepe Escobar. Então, começaram bem. Começaram bem e a gente está precisando de psicanálise na geopolítica. A coisa está ficando realmente feia. Pedro, eu queria primeiro te agradecer demais aqui, o pessoal querendo que a gente ficasse mais uma hora aqui, conversando, batendo papo. Muita coisa a gente não conseguiu falar, por óbvio. Certamente o Pedro teria muito mais a nos dizer a respeito aqui, mas eu acho que ficou muito claro aqui o recado. Né? O Brasil, nessa discussão, a nossa função primordial é sobreviver. E não tiramos nenhuma carta do baralho nessa situação. Pode acontecer invasão, bombardeio, ataque à nossa soberania? Pode. O mundo, depois do sequestro do Maduro, virou um pega para capar, cada um que se defenda como puder. O Brasil sempre se defendeu com uma diplomacia arguta, uma diplomacia que lia as relações internacionais de uma forma muito inteligente. E o Pedro hoje é uma das pessoas, apesar de não estar na diplomacia, é uma das pessoas mais argutas nisso. Espero que ouçam o Pedro e espero que vocês comprem o livro, porque realmente quando o cara escreve um livro, gasta o tempo para fazer isso, o mínimo que vocês podiam fazer é dar uma chegada lá, olhar o livro, comprar, pedir autógrafo, porque eu vou dizer bem sincero, viu, Pedro? Daqui a alguns anos esse livro pode valer uma fortuna, né? O cara lança o livro, mostra as coisas, não sei do que, aí a guerra acontece, né? O troço, tá lá o livro do Pedro, aí a gente avisou, estava aqui. Pedro, sem brincadeira, muito obrigado, é sempre um prazer conversar contigo e o teu tempo disponibilizado para nós, sempre se torna pequeno diante de tudo que você tem para nos dizer. Horta, deixa eu fazer um agradecimento especial a você. Esse aqui é um dos espaços mais inteligentes que eu considero, e que o debate, a maneira que você conduz, as provocações que você faz, eu sinto aqui que o nível da discussão é muito alto, é muito profundo. Então, um agradecimento especial para você aqui, para a sua comunidade. Obrigado. Viu? Muito obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Para quem nos acompanhou até agora, um grande abraço, um excelente finalzinho de semana e sigam no 247. Tem agora o grande programão logo em seguida. Um grande abraço para todo mundo. Bom final de semana.